Olá, hoje recebemos Silton Dietrich, criador do novo logo de 50 anos do Folha de Irati, para ter um bate-papo, entender um pouco essa transição, esses novos caminhos e essa nova identidade visual que o jornal Folha de Irati vai aderir com esses 50 anos de história. Silton, conta um pouco pra gente do seu processo, o seu currículo, um pouco da sua história dentro da arte. Então, o que acontece? Eu sou um designer, né? Já desde criança, desde que eu peguei na primeira vez num lápis, eu já comecei a espontaneamente desenhar. E durante todo esse tempo da minha vida, eu passei sobrevivendo e me profissionalizando como designer. E durante todo esse tempo, eu passei a praticar arte através do design em todas as características, como chargista, como artista gráfico, como histórias feitas de livros, capa de livro, ilustração, todo esse tipo de arte gráfica, mas fui para pintura, para o espatulado, bom, enfim, todas as técnicas, desde do nanquim, de como fazia desenho a bico de pena, né? E depois eu passei para o mobiliário, né? Passei para arquitetura, passei para decoração, né? E à medida que eu fui sentindo dificuldade profissional de contratar ou fazer parceria com outras pessoas que precisavam daquilo que eu não tinha conhecimento, eu usando o desenho assim, achava mais fácil. Então acabei desenvolvendo várias áreas, várias técnicas, né? E hoje eu quase que domino todas as técnicas que você imaginar em arte, mais pela experiência e pela insistência, né? E dentro dessa tua trajetória, o que você elenca assim como uns trabalhos de destaque, que você se sentiu muito orgulhoso com o resultado ou que teve grandes repercussões? Bom, eu, na verdade, quando eu me descobri em condições de fazer algum trabalho profissional, eu tive comparações com trabalhos que eu tinha feito no interior, né, espontaneamente, e depois descobri que alguns anos depois, veio a acontecer, trabalhos que eu fiz foram repetidos em outros lugares por profissionais super reconhecidos, né, da mídia, enfim, de várias empresas que representavam até no exterior, né. Então essas coincidências fez com que eu analisasse e dissesse, pô, por que é que isso acontece, né? Por tendência, por intuição, por probabilidade, né? E às vezes até por coincidência. Mas de qualquer forma eu passei a fazer alguns trabalhos que foram replicados de várias formas, e aí eu pude fazer essa comparação e dizer, pô, eu estou num nível profissional que posso me garantir que eu estou no caminho certo. E aí eu fiz vários trabalhos, e sempre que eu fiz eu usei muito a intuição, muito a experiência e ao mesmo tempo usar aquela parte da arte que é acreditar no que você faz, né? Aqui em Irati você comandou não, mas desenhou, trabalhou em alguns projetos para a cidade. Você poderia contar pra gente quais seriam esses projetos? Bom, eu acho que eu diria que na parte que eu iniciei fazendo, eu tenho até essa história que eu sempre conto, eu iniciei fazendo por necessidade, você precisa sobreviver. E o primeiro trabalho que eu tive, eu entortei um cubo para ser um marco de mastro da bandeira. E a partir desse momento que eu fiz isso, o cara que ia executar falou, por que você não faz simples e tal? E eu disse, não, se eu fizer simples não é arte, se eu fizer dessa forma comum, vai acontecer de eu não poder cobrar. E como eu preciso sobreviver da arte, eu tenho que entortar o cubo. Então, esse cubo está até hoje, que está na frente do polonês, é uma das primeiras obras minhas, que na época que eu fiz a fachada, a reforma. E a partir dali eu comecei a fazer algumas obras, não só de arte, mas entrei para jornais, para revistas. Então eu fiz
própria Folha de Irati, já desde os 20 anos dela. Participei escrevendo e também desenhando. Participei, fiz um restaurante que ficou 23 anos funcionando, que chama-se Don Quixote, que gerações passaram ali e reconhece como um grande acontecimento dentro de Irati, da região, que era um restaurante bar e choperia, né? E era no estilo da época, né? Um ambiente fechado, com 2 andares, e isso foi consagrado, saiu até no guia turístico na época da Quatro Rodas, como o Caminho de Foz. E aí eu fui fazendo várias obras, tive prêmio nacional, tive prêmios de capa de lista telefônica, na época que existiam, e fui fazendo artes gráficas e outros tipos de arte, e fui sempre me dedicando de uma forma que ficasse sempre a aplicação do melhor. E sou bastante exigente nisso aí. Então, Irati tem muitas coisas que eu desenvolvia, até chegando na parte de decoração, arquitetura e planejamento aí junto com parceiros aí da engenharia, da própria arquitetura. Dentre essas, uma das obras que está sendo realizada agora, que foi um desenho seu, é a rua principal, a Doutor Munhoz da Rocha, e o entorno ali foi desenhado e planejado pelo senhor. Sim, eu tive a ideia porque, como sou artista e vejo muito o lado humano, né? Essa visão humanista, eu sempre fiquei questionando quanto aos estacionamentos, os carros, e como eu participei de vários projetos de lojas aí, eu via a necessidade da vitrine, do conforto e também do retorno ao ser humano, né? O pedestre, e a necessidade de não haver a necessidade de você estar num shopping fechado. Então, seria um shopping a céu aberto, né? A partir desse princípio, pensei, pô, por que no shopping as pessoas sentam, ficam naquelas esperas, naqueles corredores, e passam a tarde, e a cidade, você não tem nem onde sentar. Então, eu, pensando nesse princípio, fiz um shopping a céu aberto, como se fosse ter essa ideia de fazer um calçadão, de um lado onde tenha conforto, onde tenha sombra, onde tenha probabilidade, e fazer uma sala de estar. Eu chamei até de eco-estar, porque ela passa a ser ecológica. Você rompe com o carro, tira 2 vagas de carro e traz o pedestre para ficar sociabilizando, né? E isso traz uma vida melhor na cidade, tem uma melhora porque a apreciação das vitrines, né? E a cidade fica muito mais humana. Isso retorna a vida como antigamente, que você saía na rua e encontrava os amigos, conversava. Então isso é uma parte que eu me preocupei e acho que vai dar certo. Está sendo executado pela prefeitura, né? E esse layout que eu fiz, né, foi readaptado pela prefeitura na parte de obras e urbanismo. E a ideia desse projeto é torná-lo pioneiro, né? Porque você avança na rua, cria um estar e tem ali o Wi-Fi para você receber no celular. Ao invés de você ficar no sofá da tua casa, você pode ficar a céu aberto e viver a cidade, você ter uma vida mais saudável. E, além de você ficar ali, tem também um projeto que inclui as bicicletas, que as bicicletas circulem só nas pistas de ciclismo e não subam mais nas calçadas, porque a bicicleta está passando a ser um veículo, ela ganhou velocidade e vão ter bicicletas motorizadas, estão motorizando as bicicletas, então elas precisam virar veículos. Então o estacionamento da bicicleta vai estar do lado dessa praça, aonde está na rua, como se fosse um estacionamento de moto. E a bicicleta virando um veículo, você pode deixar a criança andar mais à vontade, e alguém que sai de dentro da loja não corre o risco de ter um acidente numa bicicleta que passa em alta velocidade. Então está sendo organizado tudo isso dentro de uma ideia artística e humana, né? Uhum. E dentro de toda essa trajetória que você tem, você acompanha já a Folha há muitos anos, desde meados dos 20 anos da Folha, o senhor já vem desenhando, fazendo algumas logos comemorativas e tendo a história permeada, né, entre Folha e Silton. Agora, para esses 50 anos, retoma-se também essa nova cara, essas novas logos
e a gente gostaria de entender um pouco como que foi planejado a criação dessa logo para os 50 anos do Folha. Então, como eu já havia feito já os 20 anos da Folha, depois eu fiz os 30, os 40, agora estou fazendo os 50. São 40 desde piá que eu trabalho com arte gráfica, né, e acompanhando o desenvolvimento da Folha de Irati. Profissionalmente mesmo, de um nível alto, dos 30 anos para cá da Folha. Eu fiz os 40 anos também, uma boa programação, e participei com arte gráfica. Então eu acompanhei a Folha desde da era do clichê, que era uma forma de carimbo, e passando por todas as técnicas da linotipia, que era o chumbo derretido para fazer as letras e tal. E o jornal era composto por várias pessoas que estavam na parte executiva dessa montagem, como as gráficas tinham com as tipologias, todas as letras prontas, tinham que montar e depois rodar aquela impressão no próprio local. Depois ele passou a ser offset, houve uma evolução, veio as máquinas IBM, que já faziam algumas impressões de texto, de colagem, e aí virou outra técnica, e depois dessa técnica passou para a parte digital, que é o que se vive hoje, o que se faz hoje. E eu acompanhei toda essa evolução e ao mesmo tempo com a experiência desde a época do clichê até hoje na arte gráfica, que onde hoje eu posso desenhar já num iPad. E essas adaptações, né, você tem que estar aberto para nova pesquisa, porque a arte, se você parar, também você fica pintando um quadrinho na parede. Eu comecei, vamos dizer, fazendo desde parapó de caminhão, faixas, passei para arte gráfica, tudo, ilustrações diversas, tal, e chegar até nos projetos. E o jornal não é diferente, ele tem essa mesma evolução até os dias de hoje, onde você tem hoje as redes sociais e tal, e tudo isso. O jornal diminuiu o tamanho por questões de comodidade e de aproveitamento do espaço, porque antigamente não existia o zoom. Você fazia um desenho e você não podia reduzi-lo. Então você tinha um tamanho mínimo para fazer. Depois que veio essa era digital, você hoje desenha e você dá o zoom, você desenha o tamanho que você quer, e a hora que você reduz, você sempre cabe mais alguma coisa para você encaixar. Então ficou muito mais prático fazer um jornal hoje do que antigamente. E isso ganhou muito em qualidade, né? E com isso você traz toda essa história também para essa logo comemorativa, Sim, né? então a logo, dentro desse raciocínio, eu passei a pegar uma letra, por exemplo, que tem serifa, que se usava antigamente para os jornais, que ela tem ela era mais clássica, era uma letra que tem das Garamond, das Bodones, que são letras com serifa. E vai até os dias de hoje que tem a letra futura, as letras retas, as letras minimalistas, né? E evitando a fantasia, porque a fantasia teve mais assim nos anos 60, 70, e depois ela começa a perder essa força e entra para essa parte clássica novamente, e agora ela está nessa parte futurista. Então eu fiz essa fusão entre o início, que é a letra clássica, e passando, ela se transformando na palavra folha, até chegar na minimalista e traços totalmente futuristas, ganhando em peso, medida, altura, e fazendo essa relação de equilíbrio harmônico entre o F, né, e o A da folha. Esse slogan trazendo um slogan novo, porque a folha, quando foi feito os anos 40 da folha, ficou como um slogan sempre presente. E agora um novo slogan que aborda, né, a nossa história e a sua história. Por que isso? Porque como o jornal tem uma influência na informação, tem uma influência nas opiniões, nas enquetes, na verdade a qualidade do jornal é a qualidade do que se vive numa cidade, né? E ela contribui muito com a política, com a parte social, com os eventos, e tudo isso informa,
e documenta, né, como todos nós sabemos, os vários momentos de uma cidade. E durante 50 anos a Folha de Irati vem fazendo isso. Então essa história de Irati é a história da Folha nos últimos 50 anos. Ela vem documentando a história de Irati. E como ela faz 50 anos, Irati agora faz parte, o cidadão iratiense, né, é o cidadão que faz parte desses 50 anos da Folha. Então a história do cidadão é a história da Folha nos últimos 50 anos. E isso é de suma importância. A logo também ela traz uma cor nova, traz um tom de amarelo. Esse amarelo, ele tem qual significância dentro de todo esse contexto? Então, por ser um cinquentenário, né, ele se torna histórico, né? O cinquentenário ele é diferente é uma data importante, é uma coisa que a gente poderia dizer que passa para a história, né? Durante todo esse tempo, o desenvolvimento e a evolução da Folha merece essa condecoração, né? Esse reconhecimento da cidade e também o reconhecimento da própria Folha, da importância que ela tem na cidade. Então o amarelo vem para fazer a parte festiva, discretamente, sem descaracterizar a história dela, na forma de uma exclamação. Então esse ponto de exclamação que finaliza nossa história, sua história, para dar essa parte emocional, né? E amarela para dar essa situação de luz, da energia, né, que as pessoas recebem da informação, vamos dizer assim, do reconhecimento e da festividade e as promoções que vão acontecer durante esse evento do cinquentenário. Além dessa nova logo que a gente apresenta, que o Silton traz para a gente também tem agora o selo comemorativo de 50 anos, que ele vai acabar entrando no jornal, vocês vão acompanhando semanalmente o jornal com esse selo, os vídeos. Então, a Folha traz esse selo como a marca desses 50 anos, também criado pelo Silton. Esse selo ele traz esses traços, essas cores, e ele traz mais uma identidade para toda essa comemoração. Ele segue exatamente a nova logo, né, da Folha, né? Essa nova logo segue exatamente essa mesma sequência, com essa mesma tipologia, né? Só que ele trabalha tanto junto com a logo como separado. Esse selo vem para carimbar, né, todos os eventos, todos os fatos que comemoram o cinquentenário. Silton, como você vê a história da cidade e a história da Folha? Você acha que tem uma relação, que se criou essa história junto? Eu acho que sim, porque o jornal, na verdade, na época que eu fiz aí os 30 anos da Folha, se não me engano, eu coloquei um desenho de um menino que lembra a minha infância, que a gente pegava o jornal, levava na frente da igreja e as pessoas saíam e você entregava o jornal, você tinha uma bolsa para carregar o jornal, como sempre foi em várias cidades. Então, cada época, né, que marcou, hoje você abre uma rede social, né, você entra na Folha de Irati através da rede social, você tem uma informação, a Folha tem essa capacidade de esclarecer, de mostrar os fatos e documentar e guardar num arquivo onde fica documentado, né? Essa importância não fica só no mundo digital. Então isso é muito importante. Isso aí, durante todos esses anos, eu acho que todos os volumes e ser um semanário que durante 50 anos ininterruptos, né? Essas edições saindo e contando os fatos semana por semana. Então isso constrói, né, culturalmente e eu lembro até que as pessoas iam na banca buscar, no sábado de manhã, as pessoas chegavam na banca e tinha fila para pegar a Folha de Irati. E além daqueles que recebiam em casa, né? Era comum você ver as pessoas lendo e comentando depois sobre o que leu, sobre assuntos, porque você ia atrás do esclarecimento.
Então, eu acho que é fundamental que a Folha continue existindo por muito tempo e que continue com esse trabalho que ela vem colaborando com a cidade até os dias de hoje. Eu quero agradecer por poder participar desse evento do cinquentenário, porque parece que estou tendo um reconhecimento, que dizem que Santa Casa não faz milagre, e parece que estou tendo esse reconhecimento e fico muito orgulhoso. A gente agradece a presença do Silton mais uma vez, em mais um ano com o Folha, e convidamos a todos vocês a acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o trabalho do Silton também e comemorar com a gente esses 50 anos do Folha de Irati.